Bem, meus irmãos, avançando na nossa série dentro do livro de Neemias, nós já passamos por boas experiências dele, desde a ocasião em que ele, lá em Suzã, ouve e fica sabendo acerca do que estava acontecendo em Jerusalém, a maneira como ele acaba agindo para mudar o coração do rei que havia decidido que a cidade não seria reconstruída, a maneira como ele aborda o rei, como ele obtém do rei autorização para ir, autorização para conseguir madeira, uma guarda para essa viagem, empreende a viagem, chega em Jerusalém, reavalia a situação, define o que fazer, enfrenta a adversidade, e aí chegamos no capítulo 3 de Neemias. Se você teve o cuidado de ler antes esse capítulo, você já percebeu, com todo respeito, que capítulo maçante, hein? Nome, depois, até. Quase que somente uma mensagem. Em todo ele sendo reproduzida praticamente 45 vezes. O fato é que Neemias mobilizou os voluntários. E agora eles começam essa obra. Agora vejam, Neemias é um homem que vem do ambiente da Pérsia. E ser da Pérsia naqueles dias não era qualquer coisa. A Pérsia era um ambiente que convivia com tecnologia e engenharia na época. Lembre-se, eles construíram uma estrada de 3.000 quilômetros. Não somente isso, foram eles que inventaram o correio. Eles construíram esquadras e esquadras de navios. A sua engenharia militar era espetacular. Para superar o Bósforo, que é um canal de cerca de 1 quilômetro entre a Ásia e a Europa, no que é a Turquia, eles colocaram lado a lado navios e navios de forma a construir uma ponte para que através daquela ponte eles pudessem, o exército, invadir a Europa e lutar contra os gregos. Seguramente esse ambiente fazia parte da vida de Neemias. As obras, os palácios que construíram eram fantásticos. O ditado que se dizia na época é que cada persa é um jardineiro, porque eles construíram jardins maravilhosos. E Neemias viveu dentro desse ambiente. E, logicamente, debaixo da soberania de Deus, vivendo nesse ambiente, ele assimilou uma série de coisas que foram úteis e necessárias para o serviço que ele tinha que fazer em Jerusalém. Veja, as experiências de vida na sociedade contribuem para a formação dos servos de Deus, para que empreguem seus aprendizados a serviço de Deus. A história que você tem juntado, o tipo de lar que você viveu, o tipo de educação que você teve, as oportunidades que você teve de estudar e de estudar o que você estudou, isso também foi ferramenta na mão de Deus, trabalhando você e preparando você para aquilo que você tinha a fazer no futuro. Esse foi o caso de Neemias, e esse é o caso de cada um de nós, nossas experiências na mão de Deus. São instrumentos que nos moldam, conforme Deus quer, para nos capacitar para o serviço a Ele. No capítulo 3 aqui de Neemias, nós vamos aprender alguns aspectos louváveis de sua administração, que são úteis em qualquer ambiente e situação. Então, ao invés de olharmos cada trecho que foi construído, mesmo porque teríamos grande dificuldade sobre os muros que foram construídos por Neemias, tem uma cidade. Então se tem acesso a pouco daquilo que foi feito e como foi feito.
de fato, sites ou sítios arqueológicos em que você pode ver lá o que foi construído nos dias de Neemias. Mas a grande parte disso está debaixo da terra e debaixo de outras edificações. Mas quando nós olhamos para esse texto e percebemos a maneira como ele geriu esse grupo de pessoas na reconstrução daqueles muros, eu diria, nós vamos encontrar aqui alguns conceitos e princípios de administração que são úteis na sua vida familiar, no seu ambiente profissional. Há alguns aspectos aqui que, se você pega e respeita e considera como princípios que são, você só tem a ganhar. Então eu quero destacar com vocês nessa noite 7 princípios que eu percebo na maneira como Neemias administrou a obra que ele tinha a administrar. O primeiro aspecto para o qual eu quero chamar a sua atenção aqui é que Neemias partia de um pressuposto de que era necessário ter as responsabilidades de cada um muito bem definidas, delineadas. As pessoas não achavam o que elas tinham que fazer. Elas não sentiam o que elas tinham que fazer. Estava muito claro, e ele descreve isso nesse capítulo 3, muito claramente o que é que se tinha que fazer e quem é que tinha que fazer. Vejam, quando nós começamos aqui no versículo 1, lemos assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. O início do trabalho é na porta das ovelhas. E veja, a seguir, e logo nós observaremos isso, vários grupos, 45 grupos, vão pegando trechos e trechos do muro, até que nós chegamos no versículo 32 que diz: e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Ele definiu, vai começar aqui, vai percorrer todo o perímetro do muro e vai terminar aqui. A obra estava bem definida, era a reconstrução do muro como um todo. Mas não somente ele tinha essa orientação geral de que tinha um princípio e um fim de toda aquela obra, mas nós vemos também que ele teve o cuidado de separar pedaço por pedaço, e cada um sabia qual era o seu trabalho. Então voltamos, mesmo no versículo 1, na segunda sentença, ele diz: eles a consagraram e colocaram as portas no lugar, depois construíram o muro até a torre dos 100. Que consagraram, e até a torre de Ananeel. Veja, quem começou a construir na porta das ovelhas, vai até a torre de Ananeel. Versículo 13. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros de muro até a porta de esterco. Estava definido não somente onde o indivíduo começava, como onde ele acabava a obra que ele tinha a fazer. Uma outra maneira que ele trata isso, veja no versículo 4, ele diz: Meremote, filho de Urias, neto de Cós, fez os reparos do trecho seguinte. Continua. Ao lado dele, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos. E ao lado dele, veja no versículo 17, ele diz: depois dele os reparos, junto a ele, Asabias. Neemias não deixou aquele amontoado de gente fazer um trabalho sem definir qual era o papel e qual era a ação de cada um. Eu posso imaginar que a experiência dele no ambiente do centro do poder persa o talhou para dividir aquela
tarefa monstruosa que ele tinha em grupos específicos, com tarefas em trechos específicos. Você pode fazer isso dentro da sua casa. Seus filhos estão num processo de aprendizado dentro de casa, e o serviço que ele está fazendo dentro de casa não é simplesmente um serviço porque ele também vive ali, mas é também um serviço que ajuda a treiná-lo e fazê-lo entender certas coisas. E dar a seus filhos tarefas específicas que eles têm que fazer claramente. O nosso objetivo é deixar essa casa em ordem. O seu papel é dentro dessa área. Você tem que colocar essa área em ordem. Não é simplesmente uma punição para as crianças porque bagunçaram com os brinquedos e agora elas têm que guardar. Não, elas precisam ter essa experiência também para aprender a serem organizadores. Eu venho de uma família em que nós somos 6 filhos. E minha mãe não dava moleza. Deixava tarefas muito bem definidas. Eu lembro até hoje, está certo que alguém pode dizer assim, você está traumatizado. Não, eu lembro até hoje. 3 eram corriqueiramente minhas tarefas: limpar o quintal, limpar a escada branca e limpar o banheiro verde. Das 3, o terror para mim era a escada branca. Uma escada de mármore branca, o espelho, mármore preto. O fim da escada dava na sala, taco, não podia ter uma gota d'água. Tinha que limpar aquela escada branquinha com um sapólio. Vocês mais jovens não sabem nem o que é isso. Não queiram saber. Como é que se tira sapólio de uma escada sem poder jogar água? As tarefas eram definidas. Cada um sabia o que tinha que fazer e ponto. Dentro do ambiente da igreja, que se parece muito mais com a obra de Neemias, uma vez que era trabalho voluntário, não era o caso da casa da minha mãe, não tinha essa pergunta, quem quer? No contexto da igreja, em que as pessoas têm que ter consciência de que faz parte de cada um o seu trabalho, nós vamos estar divididos em áreas, com responsabilidades distintas. Não é que cada um escolhia o que tinha que fazer, o que queria fazer. O trabalho tinha sido dividido. Ele repartiu, ele comunicou, daqui até aqui, e assim por diante. Então vejam, Neemias, na condição de um administrador, ele colocava muito claramente um delineamento das tarefas. Ele não ficava supondo que as pessoas sabiam o que tinham que fazer. Ele deixou claro. O segundo aspecto para o qual eu chamo a sua atenção aqui, é que ele teve o cuidado de considerar as afinidades dos que cooperavam na obra. Vejam, tem certas pessoas que preferem trabalhar com outras pessoas. Ou porque são amigas, ou porque são familiares, ou porque não são familiares. Ou por causa do jeito, etc. e tal. E veja, ele levou isso em conta na gestão daquele grupo todo para a obra que eles tinham a fazer. Observe, no versículo 1, nós já lemos ali. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes. Então aquele primeiro trecho que foi construído, ali que envolvia a porta das ovelhas até a torre de Hananeel, era o sacerdote, e as pessoas que estavam envolvidas naquela tarefa eram os demais sacerdotes. No versículo 2 diz, os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Vejam, tinha um trecho, ele não fez um amontoado de gente, tinha um grupo de pessoas que era de Jericó. Uma cidade relativamente perto dali. E aquelas pessoas que vinham de Jericó, então trabalhavam juntos. Elas já tinham sua história, seus relacionamentos, suas afinidades, conheciam suas falhas e defeitos. E ele está levando isso em conta e o está colocando, trabalhando juntos. No versículo 12, aliás, mesmo no versículo 2, ele diz, não, no versículo 3, desculpem. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hassenaá.
Versículo 12, então lemos: Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Vocês de casa, de uma família só, querem trabalhar nesse trecho? Vão lá, vocês, na sua dinâmica familiar, reconstruam isso. No versículo 18 ele diz: depois dele os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, de novo, como havia o caso lá de Jericó. E existem pessoas aqui que têm alguma afinidade étnica. No versículo 22 diz: os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Então, dentro da cidade, perto daquele lugar que ia ser reconstruído, quem eram os sacerdotes que moravam por ali, eles se reuniram e trabalharam juntos. No versículo 32, então, veja: e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Possivelmente lá em Jerusalém tivesse a AAJJ, que era a Associação dos Artesãos e Joalheiros de Jerusalém. E olha, não precisa espalhar esse pessoal já tinha alguma dinâmica. Na cidade também provavelmente tinha a CIJ, Associação Comercial e Industrial de Jerusalém. E o que ele faz? Ele deixa aquelas pessoas juntas trabalhando. Então ele respeita a dinâmica das pessoas. Seja do grupo a que elas pertencem, da família que elas pertencem, da associação em que elas faziam parte. Isso era uma contribuição. Ele já tinha certas afinidades, as pessoas já se conheciam. E ele aplica isso de forma que ele não está envolvido, se gastando para conhecer cada uma das pessoas que ele lidera. Mas existem pessoas que já são responsáveis por isso e que já conhecem essas pessoas. Dentro de um ambiente, de uma igreja, isso também vai acontecer. Eu percebo, alguns de vocês escolhem os grupos de interesse que vão estudar a Bíblia aqui na igreja. Alguns escolhem por causa do tema. Quer aprofundar num assunto, precisa de conhecer algum aspecto para a sua própria vida. Mas existem aqueles que escolhem por uma questão pessoal. Eu gosto daquele professor, não interessa sobre o que ele vai fazer. Eu posso ser um adolescente de 14 anos, mas tem uma professora que eu gosto lá que está falando para vovozinhas, sobre como ser a melhor vovozinha para Jesus. Ele fala: eu quero estar lá. E ele não jogava isso fora. Tem interesse de trabalhar com tal pessoa, vai com tal pessoa. Não entra nessa briga. Estimula. Além de definir claramente quais são as fronteiras, os limites e as tarefas de cada um, ele aproveita da dinâmica já estabelecida na sociedade. E em terceiro lugar, o terceiro aspecto, é que ele até leva em conta os interesses pessoais. É natural que quando uma pessoa se envolva em algum ministério da igreja, ela tenha algum interesse e alguma vantagem para si. Logo eu explico mais isso. Vamos ver como é que era isso no caso de Neemias. Veja, versículo 10. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. O que se passou na cabeça dele? Opa, eu quero ver esse muro na frente da minha casa levantado. Isso oferecia alguma vantagem para ele? Claro. Ele tinha a vantagem da segurança. Ele queria ver o muro reconstruído. E Neemias não descartou esse interesse pessoal que possa haver. Veja no versículo 28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Então o interesse deles ali era o quê? Queremos ver essa área da cidade onde eu moro restaurada. Por causa desse interesse pessoal é que eles se envolveram especificamente naquela tarefa. Mas houve outras tarefas que foram escolhidas
que também era por causa de interesse, ainda que não necessariamente envolvesse tanto interesse particular. Vejam, no versículo 1 diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era a porta que dava acesso ao templo. E os sacerdotes, que estão interessados no quê? Na adoração, no serviço a Deus, estão preocupados com o templo, eles, por focalizarem aquele assunto especificamente no ministério que eles tinham, eles queriam ver aquela parte da cidade reconstruída. Eles não estavam fazendo alguma coisa em frente da sua casa, mas eles queriam ver as melhores condições para as pessoas que se achegavam para o templo de adoração. No versículo 7 encontramos uma outra coisa. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por homens de Gibeon e de Mispá, Melatias de Gibeon e Jadom de Meronote, locais que estavam sob a autoridade do governador da província do Transeufrates. Veja, o governador ou sátrapa dessa região, ele não morava em Jerusalém. Mas existia uma casa em Jerusalém que provavelmente, quando ele ia a Jerusalém, era nessa casa que ele ficava. E as pessoas relacionadas com esse governador, com esse sátrapa, eles focalizaram justamente na reconstrução da área próximo à casa onde era a propriedade do governador ou do sátrapa. Eles tinham interesse de que aquela área fosse restaurada. No ministério da igreja acontece a mesma coisa. Eu não me surpreenderia se você, que tem um filho adolescente ou pré-adolescente, de repente dissesse: opa, agora eu quero me envolver no serviço de adolescentes. O que eu posso fazer pelo ministério que está servindo mais diretamente meu filho? Talvez seus filhos gostem de música, estão envolvidos no ministério de música. Você não toca nada, mas você quer criar todas as facilidades para seus filhos se engajarem no ministério, crescerem no ministério, e você acaba optando por servir no ministério de louvor, adoração e música. Mesmo que não seja um músico, e talvez se apresente lá e fale: olha, eu gostaria, como é que eu posso ajudar? Com as minhas habilidades de administração dentro dessa área. Veja, Neemias não descartava a possibilidade das pessoas terem interesses pessoais, fossem eles na reconstrução da parte da frente do templo, num aspecto específico do ministério, de uma área específica da casa. Não, é o que você quer fazer? Vai em frente. Ele não jogou fora esse anseio que já existia no coração das pessoas, ele usou isso na verdade. Fato que se você for fazer isso em casa, você tem que tomar certos cuidados. Digamos que você resolva: tá bom, partindo desse pressuposto, meu filho vai querer manter com muito mais cuidado o banheiro do quarto dele. E você sabe que se deixar por conta dele, o banheiro fica do jeito que ficar. E ele fala: tá bem, mãe. E ele não vai se envolver nesse trabalho. E caberá você estabelecer um padrão e exigir o padrão. Mas Neemias não jogou fora a possibilidade de usar as pessoas conforme os interesses particulares que elas têm, prioridades que elas têm. O quarto aspecto para o qual eu chamo sua atenção aqui é que ele foi alguém que valorizou a pluralidade ou a diversidade. Veja, ele trabalhou com pessoas muito diferentes. E eu diria, como igreja, nós somos muito diferentes, temos uma história diferente, fizemos opções diferentes por cursos, temos vindo de famílias com culturas bem diferentes. E muitas vezes nós queremos uniformizar, achar que as pessoas têm que fazer da mesma maneira. Mas entenda isso, não é assim que funciona. Veja, quando você pega o versículo 8 que diz: Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Dentro da reconstrução dos muros, nós vamos encontrar um camarada que é um ourives, ele é um joalheiro.
Qual era a perspectiva que ele tinha do trabalho que ele tinha a fazer? Seguramente, ele tinha um foco em detalhe maior do que outros profissionais. E Ananias, um dos perfumistas. Os perfumistas eram aqueles que desenvolviam aromas, e esses aromas eram vendidos para os reis. Eram homens que conheciam certa técnica, tinham habilidades. E eu posso imaginar que para eles não só a reconstrução, mas o próprio cheiro do ambiente pesava. Talvez não fossem usar certas madeiras e escolhessem outras madeiras. No versículo 12 diz, Salum, filho de Aloés, governador. Opa, tinha gente que era político, ou de ambiente político. E mesmo no final do versículo 12, ele diz que isso foi feito com a ajuda de suas filhas. Você é capaz de imaginar mulheres numa reconstrução de um muro? Vamos pensar se nós estivéssemos reconstruindo um muro aqui, se tivesse mulheres participando. Adivinha se não ia ter um vaso de flores lá em cima do muro? Seguramente haveria um toque feminino ali. No versículo 17 diz, depois dele os reparos foram feitos pelos levitas. No versículo 28 diz, acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos. Veja com que diversidade de gente ele estava trabalhando. Com habilidades diferentes, culturas diferentes. E seguramente isso ficou manifesto na reconstrução daquele muro. Existiam alguns princípios básicos que deveriam ser seguidos, mas houve diferença, e até hoje, mesmo que sejam novas, quando você entra pelas portas de Jerusalém, você vê a diferença que existe entre uma e outra. Esse camarada, ele não lutava pela uniformidade, ele valorizava essa diversidade, as maneiras diferentes de fazer isso. A maneira com que você gosta de fazer e que acha que deve fazer é muito boa quando é você quem faz. Mas quando tem outra pessoa que vai fazer, ela poderá fazer bem diferente de você, ponto. Neemias era alguém que era sensível a isso. Além de ele ter essa visão de pluralidade, reconhecer os aspectos particulares de cada um, o quinto aspecto para o qual eu chamo a sua atenção aqui, é que ele reconheceu os destaques. Veja, depois dele, Baruque, versículo 20, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho. Ele destacou a maneira como Baruque reconstruiu o que fez. Ele fez com dedicação. O trabalho dele chamava atenção. Você não vê aqui Neemias condenando nenhum tipo de trabalho, mas você vê o Neemias elogiando um trabalho que foi bem feito. E hoje nós somos capazes de perceber o quanto isso tem valor. Aqueles que regulam com a minha idade, para você não ter dúvida, eu tenho 63 anos. Aqueles que, como eu, viveram a geração que vivemos como filhos, provamos de uma experiência que foi o seguinte: com honrosas exceções, nós fomos a geração que não recebemos nenhum elogio dos nossos pais. Era só repreensão. Os pais se manifestavam quando você fazia alguma coisa de errado. Depois de algum tempo se percebeu que isso não é adequado. E hoje se sabe claramente que o reconhecimento tem mais poder de influência do que a crítica ao erro. Nos anos 90, havia um guru entre os executivos de empresas no mundo, chamado Kenneth Blanchard.
Ele escreveu um pequeno livro. Não sei quantos de vocês leram. O livro se chama Gerente Minuto. Quantos de vocês leram esse livro aqui? Vários de vocês. A perspectiva de Kenneth Blanchard é o seguinte: você tem que gastar 1 minuto dizendo para a pessoa qual é a tarefa dela. Em 1 minuto você tem que definir isso para ela. Uma vez que você definiu isso, você vai procurar a primeira vez que essa pessoa vai fazer uma coisa bem feita, e você vai gastar 1 minuto elogiando essa pessoa. Depois de ter feito o seu elogio por alguma coisa que ela bem fez, quando ela cometer algum erro, você vai gastar somente 1 minuto repreendendo a pessoa pelo erro que cometeu. Nunca começando pela repreensão. Bem, esse homem, depois que escreveu esse livro, ele se converteu a Cristo. Ele se tornou membro de uma igreja presbiteriana em San Diego, na Califórnia. No princípio dos anos 2000, eu fui a um congresso de liderança e ele era um dos oradores lá. E eu já conhecia pelos livros que eu tinha lido dele anteriormente. E ele contou o seguinte: depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi por que as minhas ideias funcionavam. Ele disse: porque elas estão na Bíblia. A sua observação atenta às pessoas e como elas reagem, revelaram a ele um aspecto da teologia natural. Como é que as pessoas reagem à crítica e ao elogio? E ele entendeu que ele tinha que colocar antes da crítica o elogio. Ele valorizava o elogio. E hoje nós sabemos, um cachorro, um cavalo, são melhores adestrados e mais rapidamente com o estímulo do reconhecimento e do prêmio, ao invés da condenação. Neemias está fazendo uma obra magnífica, mas ele também tem o cuidado de reconhecer alguém que fez alguma coisa com zelo. Veja, ao ler esse capítulo 3, eu não percebo aqui nenhum sinal de que ele está dando elogio barato. Ele não está jogando elogio para tudo quanto é lado, não. Mas quando tem alguma coisa de destaque, ele elogia e reconhece, e isso produz muito mais. Se você veio de uma geração que não encontrou nos seus pais nenhuma palavra de honra, de elogio, de reconhecimento, problema passado. Mas é a hora de você fazer isso com as pessoas com quem você trabalha. Era o 5º aspecto da forma de Neemias gerir as pessoas que ele liderava. 6º aspecto. E os comentaristas dizem: aquilo que aconteceu no versículo 1 aconteceu em todos os trechos do muro. Veja o que diz: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram. O que eles fizeram para a glória de Deus. O que eles fizeram e dedicaram para Deus. O que os sacerdotes fizeram naquele primeiro trecho acabou sendo regra para todos os 45 trechos do muro que foram reconstruídos. Uma vez que alguma coisa era feita para Deus. Da mesma maneira hoje, cada coisa que nós temos que fazer, Paulo fala sobre isso em Colossenses capítulo 3, versículo 17, versículo 23. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, como para o Senhor, como em nome do Senhor. É Lutero quem focalizou. O seu trabalho é fabricar sapato. Faça isso bem feito para a glória de Deus. O trabalho que nós estamos fazendo não é um trabalho para construir o nosso império pessoal. Você não está educando seus filhos para seus filhos satisfazerem o seu ego.
vencerem suas próprias frustrações, realizarem o que você não conseguiu realizar. Não. O que você estiver fazendo, independentemente do ramo em que você estiver, você tem que entender que aquilo que você está fazendo é para a glória de Deus. Eu me lembro anos atrás, de uma ocasião em que minha esposa tinha passado por uma cirurgia, meus filhos, ambos já estavam na faculdade, e minha esposa passou por uma cirurgia, meus filhos vieram de onde eles estudavam, ficaram conosco naquele final de semana, e no domingo minha filha ficou com minha esposa, e eu vim para a igreja. Como eu não tinha nenhuma responsabilidade naquele domingo, não ia pregar, nada disso, eu não me preocupei em chegar antes da hora como normalmente eu chego. Cheguei bem em cima da hora, e quando nós adentramos o portão, aquele movimento todo, as pessoas indo para as classes, meu filho virou para mim e falou assim: pai, quando você olha isso e vê isso, você fica orgulhoso? Eu falei: do que você está falando? Estou falando da quantidade de gente que está se deslocando, indo para as classes, da organização, as pessoas sabem onde vivem. E eu disse para ele: claro que não fico orgulhoso. Ele falou: por que não? Foi porque eu sei qual é o tamanho da minha parcela e tenho noção do trabalho de tanta gente que esteve fazendo, e o que estiveram fazendo foi para a glória de Deus. E se aquilo que eu estive fazendo, eu acho que é para alguma coisa que eu me sinto orgulhoso, eu estou fazendo para mim. Neemias tinha essa perspectiva. O trabalho que ele estava fazendo era para ser consagrado a Deus, não era para ele. Não era um muro de Neemias. Era uma maneira de, com o seu trabalho, com o seu feito, honrar a Deus. E isso vale para cada um de vocês, professores, que vão entrar nas suas salas de aula. Você não está ali simplesmente garantindo o seu salário. Você está ali naquele tempo com os seus alunos para honrar o nome do seu Deus. Para fazer com aqueles alunos o melhor que você pode fazer. Que você possa comunicar amor para eles e o ensino que você tem a comunicar a eles. Alguns de vocês trabalham com pesquisa, outros de vocês trabalham junto a empresas. O que você estiver fazendo não tem um objetivo primeiro de você ganhar dinheiro, mas de ser para Deus. E Neemias tinha essa visão na reconstrução de um muro. O sétimo aspecto ao qual eu chamo a sua atenção aqui é que ele convive e ele supera a contradição. Já tenho falado isso com vocês. Em todo projeto em que você estiver envolvido, se você está numa posição de liderança, seguramente você vai encontrar oposição. Isso é parte. Veja, no versículo 5 é dito o seguinte: o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Tecoa era uma cidade a 16 quilômetros distante de Jerusalém, na direção sudeste. E os nobres, e vamos entender nobres aqui, não significa que eles eram de alguma família de sangue azul. Eles só eram pessoas mais importantes naquela cidade. E essas pessoas mais importantes de Tecoa, eles não quiseram participar da obra. Por quê? Podemos especular por quê, mas não sabemos exatamente por quê. É possível que eles esperassem alguma glória especial, já que eles eram tão nobres, e que alguém esticasse o tapete vermelho para eles chegarem na cidade. Olha aqui os nobres de Tecoa. E eles não encontraram esse ambiente tão favorável a nobres. E eles falaram assim: não quero, não brinco mais.
É possível, como eles vinham de 16 quilômetros em Tecoa, 16 quilômetros a sudeste de Jerusalém, eles estavam dentro da área de Gesem. E talvez eles considerassem, se nós nos envolvermos com a reconstrução de Jerusalém, o que vai acontecer? Será que nós vamos sofrer algum tipo de retaliação de Gesem, o árabe? Talvez eles tenham pensado, que vantagem tenho eu? Moro a 16 quilômetros, por que eu vou reconstruir o muro da cidade? Talvez tivesse alguma mágoa, alguma história entre eles, em que fazia com que eles pensassem, não quero ver essa cidade reconstruída. O fato é o seguinte, eles, mesmo contrariando a orientação dos seus líderes superintendentes, eles disseram, não vamos ajudar. E, meus irmãos, por menos que isso seja desejável, as coisas são assim. Você pode liderar um ministério da igreja e esperar que as pessoas que estão ali, teoricamente, para ajudar você e contribuir com você para alcançar o objetivo, mas algumas não estão nem aí. Algumas estão lá remando e o camarada não está remando. Outros ainda têm a pachorra de colocar o remo dentro d'água. Isso faz parte. Se você está numa posição de liderança, você sempre receberá críticas e oposição. Na condição de pastor, eu confesso para vocês, eu já acho divertido. Eu me lembro uma ocasião que um camarada chegou para mim e me apresentou 23 críticas. Eu não estou dizendo para vocês que eu tive uma reunião com ele sobre isso. Eu tive várias reuniões. E depois que eu anotei todas as críticas alistadas e desenhadas e explanadas, eu comecei a responder uma por uma. E fui pelas 23. E quando eu acabei de fazer isso, ele voltou a fazer críticas. Eu falei, não, mas já está lá nas 23, tem alguma nova? Vamos lá, vamos olhar para aquelas 23 e o que eu respondi para você. Eu respondi para você o seguinte, tem críticas que você fez e são verdadeiras. Só não tem um botão para apertar para mudar essa história. Você tem? Eu também quero mudar isso. Você consegue mudar rápido? Eu não consigo. Segundo, tem críticas que você fez, que você achou que era de uma determinada maneira, e você nem sabia como é que era. Fui eu que te expliquei como é que era. Você achava que era de um jeito e não é de um jeito. Tem críticas que você fez, que você acha que devia ser de um outro jeito, e eu te expliquei por que tem que ser desse jeito. E tem críticas que você fez porque as coisas não são do jeito que você gosta. E eu tive que dizer para ele, eu quero fazer um compromisso com você aqui. O compromisso de que nós não vamos mudar nada na igreja porque você prefere de uma coisa. Nós vamos seguir desse jeito. Se um dia você estiver na minha posição, você faz o seu papel e faz do jeito que você quer. Enquanto sou eu, vai ser desse jeito. Para mim, o que é relevante nessa história é o seguinte, eu lhes fiz as seguintes perguntas. Primeira, algum dos pastores dessa igreja tem um problema de caráter que precisa ser tratado, que desqualifica essa pessoa para ser pastor? Ele disse, não tem. Fez segunda pergunta. Existe algum ensino que nós estamos dando na igreja que é falso, que está em desacordo com as Escrituras? Ele falou, não. Então nós estamos falando aqui de diferenças de opinião. Ele falou, nós não vamos mudar. Senhores, isso faz parte. Uma vez que você tem um projeto, vão ter pessoas que estão ali, que acham que deve ser diferente do que você propôs. Não estranhe que dentro do seu ministério você encontra pessoas que têm uma objeção.
Talvez você tenha dentro da sua própria casa um dos filhos que se caracteriza muito mais fortemente por rebeldia. Num ambiente de trabalho, um colega de trabalho que é mais difícil de levar. Ele sabia disso. Ele não dava tanta importância para isso. Postos esses aspectos, concluindo a minha mensagem, lembrando que nós podemos aprender com Neemias, que ele definia bem as responsabilidades de cada um, que ele levava em conta as afinidades das pessoas que cooperavam, ele valorizava os interesses pessoais de cada um, ele valorizava as habilidades diferentes de cada um, ele reconheceu os destaques de cada um, ele fez para a glória de Deus, ele convivia com a crise e superava. Agora, sinceramente, você pode me dizer, Fernando, você não está meio maluco? O que mais me chama a atenção nesse capítulo é o que Neemias não escreveu. Então eu vou pregar agora sobre o que Neemias não escreveu, que está nesse capítulo. E eu acho isso fascinante. Veja, nós acabamos de sair recentemente de um governo no Brasil em que o nosso presidente se autoexaltava dizendo, nunca antes na história desse país, como se a história que ele construiu nesse país fosse grande coisa. Atualmente nós vivemos, ouvindo pelo menos críticas ao presidente Trump, e eu não posso dizer nada que eu não conheço, exceto muito superficialmente, mas diz que ele não se cansa de aproveitar as oportunidades para se autoelogiar e se gabar. Quando eu olho para essas nossas referências e vejo Neemias, eu vejo que Neemias não falou nada sobre ele. Ele é o cara. Mas ele não falou dele. E isso para mim é gritante. Porque enquanto no nosso tempo se valoriza mais o marketing pessoal do que a tarefa a ser realizada, esse homem não deu valor ao marketing pessoal. Ele valorizou a tarefa que os outros tinham a fazer. Ele era o cara. Mas ele não se apresentava como o cara. E se por acaso você se acha o cara, você pode aprender com Neemias como é que age nisso. O foco não é você. Se você está na liderança de um ministério, você não está lá porque você é o cara. Pensando nesse aspecto, eu quero olhar para uma outra pessoa nas Escrituras. Veja, antes mesmo de falar alguma coisa sobre Neemias, eu não estou dizendo com isso que Neemias não estava preocupado com o que ele fazia e com o reconhecimento do que ele fazia. Ele tinha essa preocupação. Mas ele é um pouco diferente. Lá no capítulo 5, versículo 19, você percebe e entende o que é isso. Ele diz assim, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Sabe de quem que Neemias queria a aprovação? Do Senhor. Senhor, é o Senhor que tem que lembrar de mim e lembrar do que eu fiz. Há um outro camarada que mais do que Neemias tem motivos de se destacar. E vamos lembrar, tem um princípio que deve ser considerado e valorizado no que tange ao que você faz de bem. Olha o que diz Provérbios capítulo 27. Seja outro que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Neemias coloca isso em prática. Além de Neemias, veja um outro, o cara. Em Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, quem está falando isso é o Senhor Jesus Cristo, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
As palavras de Jesus sobre João Batista é o seguinte: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Ou seja, João Batista é o cara. E como é que esse cara agiu? Em Marcos capítulo 1, versículo 7, é dito: e pregava João Batista, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. A visão de João Batista de si mesmo era de humildade, de não ter dignidade nem para desatar as correias das sandálias do Senhor. Em João capítulo 3, falando de Jesus, ele disse o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Neemias é o cara, mas não se coloca em evidência. Ele não está construindo o seu reino, ele não está construindo a sua glória. Ele está em busca da glória de Deus, do serviço a Deus. E o reconhecimento é entre ele e Deus. Princípios essenciais de liderança. E na medida em que você pegar esses princípios e encarná-los na sua vida, você estará exercendo a gestão, a administração, a liderança mais parecido com a sabedoria de Deus. Debruce-se sobre esse capítulo, ouça essa mensagem, capte esses aspectos da liderança desse homem, reproduza no seu lar, na sua escola, na universidade, onde você estiver servindo para a honra e glória de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de refletir na tua palavra e aprender com essa referência que temos em Neemias. Que, Pai bondoso, nós possamos crescer com uma liderança marcada pela sabedoria de Neemias. Que nós possamos aprender contigo e melhorar nossa performance, seja dentro de casa, no ambiente de trabalho, na escola, de forma a termos um impacto relevante de vivendo e encarnando os princípios que estão na tua palavra. Eu oro, Pai bondoso, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.